Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Antônio Walter. Eu sou professor de Literatura, Arte e Cultura. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao convite da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru para participar do projeto Culturas Remotas, um projeto que busca oferecer à população bauruense manifestações artísticas e culturais de qualidade. E hoje estudaremos um pouco da nossa história, das nossas tradições, conhecendo o ambiente cultura caipira. Vamos, assim, estudar um pouco da sua origem e das tradições alimentares ligadas a esse tipo cultural tão característico da nossa região. Primeiramente, iniciando as minhas considerações, eu gostaria de lembrar um texto muito lindo de Tonico e Tinoco na sua música Casa Caipira. Um texto que faz justamente suscitar a nossa lembrança da nossa infância, a nossa lembrança gustativa, a nossa lembrança auditiva das modas de viola. Venham comigo. Pouco distante, da Aguada, lá no Chapadão que vira, uma casinha barreada de uma família caipira. A cerca de pau a pique, logo a chegar se depara, dando um quadro todo chique e uma porteira de vara. Um paiol, um galinheiro, um pequenino pomar, bem no canto um terreiro, uma pedra de afiar. No telhado, sobre a beira, o sinal da enxurrada, formado pela goteira no tempo das chuvaradas. No coxo, perto da porta, come milho o burro baio. Caboclo corta taquara, fazendo cesto e balaio. Esse caboclo que é gente, que baixinho cantarola, recostado no batente, ponteia a sua viola. Que coisa linda, né? Que lembrança linda. Essa lembrança de que muitos de nós, né, nós temos da nossa infância, tanto das rodas de viola, quanto dos sítios, das fazendas, as lembranças dos causos contados pelos caipiras que revivem o passado e pela simplicidade dessa gente que viveu do trabalho, da lavoura, tirando da terra o seu próprio sustento. Esse tipo tão injustiçado nos dias de hoje, que leva justamente a uma caracterização na sociedade contemporânea como um tipo atrasado e preguiçoso. Será que é isso mesmo? Não, ao contrário. Nós vamos mostrar aqui hoje que o caipira é portador de uma cultura muito rica, parte formadora da nossa identidade e principalmente da história dos primeiros habitantes de Bauru. O caipira, como veremos logo a seguir, ele é um termo de origem tupi que designa justamente esse habitante do mato, esse morador colonial brasileiro, o morador da roça, que vivia no chamado sertão. Todo lugar onde nós vivemos hoje, essa nossa região, era considerado o sertão paulista, um lugar de difícil acesso, de difícil vida. E esses desbravadores tão destemidos aqui chegaram para iniciar a sua história. Para entender um pouquinho como isso aconteceu, vamos primeiramente entender como era chamado o lugar onde viviam os caipiras. Esse lugar, o território paulista, era chamado de Paulistânia Caipira. Vamos ver como que surgiu a Paulistânia. A região da Paulistânia, entre os séculos XVI, XVII e XVIII, ela era habitada por indígenas. E no momento do contato entre os indígenas com os colonizadores portugueses, né, surge então a história do caipira. Como diz nosso texto, essa história, como portador de uma cultura singular, carrega consigo muito de tradições europeias e mantém principalmente muito dos costumes dos antepassados dessas sociedades tradicionais, os indígenas. Vemos que aqui então acontece um processo de transculturação. Observem, por favor, como era o mapa do Brasil até o século XVII. Muito diferente, né, do que é hoje. Nós podemos perceber que, graças ao deslocamento territorial desses paulistas, também chamados bandeirantes, como nós vamos ver a seguir, o Brasil, então, tinha uma feição muito diferente, como vocês podem ver aqui pelo mapa. O território de São Paulo, era chamado território de São Paulo e das Minas, era uma extensão muito grande, que compreende o que é o estado de São Paulo hoje, o norte do Paraná, uma parte do Espírito Santo, uma parte do Rio de Janeiro,
parte do Mato Grosso e uma parte de Minas, além do Goiás, da região de Goiás, é claro. Vejam, então, que já no século XIX nós começamos a ter uma formação do território muito próximo do que existe hoje, ainda muito longe dos estados como nós conhecemos atualmente no Brasil. Né? E isso acontece em grande parte graças aos bandeirantes, figuras tão polêmicas. Né? Como diz o professor Darcy Ribeiro, a nossa história é feita de encontros e desencontros. Hoje nós não temos mais uma visão romantizada dos bandeirantes. Nós sabemos de todos os crimes que eles cometeram, principalmente no trato aos indígenas. Mas sabemos também que foram esses paulistas que desbravaram o então território, o então sertão do Brasil, que era um grande sertão. São Paulo, a vida no atual estado de São Paulo, que na época era ainda uma província, a vida era toda precária, né? Pois o foco da coroa portuguesa se encontrava no Nordeste. Por conta de tal condição, os paulistas iniciaram um desbravamento do interior, em grupos chamados de bandeiras. Quando essas bandeiras eram em rios, elas eram chamadas de monções. Então surgiram os bandeirantes. Ignorando a atual situação na época do mundo dividido pelo Tratado das Tordesilhas, esses bandeirantes descobriram grande parte do território nacional, principalmente as regiões de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Esses bandeirantes, então, desenvolviam expedições militares e desbravavam o sertão. Escravizaram muitos indígenas, foram responsáveis, inclusive, pelo desaparecimento de grandes comunidades indígenas, ou pelo conflito direto, ou principalmente pela disseminação de doenças. Então, isso é um passado totalmente execrável da nossa história. Porém, esses desbravadores, eles descobriram riquezas e principalmente a região das Minas. E então é aqui que a nossa história começa a ser entendida com o conceito do caipira, né? Possibilitando um desenvolvimento regional no atual estado de São Paulo, porque São Paulo, naquela época, era a região mais pobre da nação, né? Esses grandes bandeirantes, eles possibilitaram o surgimento de grandes comunidades aqui na nossa região, principalmente com o desenvolvimento da economia, do café. Né? Eles, de uma cultura nômade, passaram, então, a se sedentarizar, ou seja, se fixar na terra. Num primeiro momento, como diz o texto, o grande movimento expansionista na região só se dava através da atividade nômade, desses bandeirantes que buscavam riquezas para comercializarem e tribos indígenas para o trabalho. O que acontece é que eles também desenvolviam grandes deslocamentos no espaço, do sul até o nordeste. Esses deslocamentos que nós conhecemos principalmente através do trabalho desses antigos tropeiros, né, com as mulas que conseguiam desenvolver esse trabalho pesado e possibilitavam uma integração do sul até o norte. Porém, num processo de sedentarização, ou seja, de fixação na terra, esses antigos bandeirantes, explorando o ouro e descobrindo riquezas, se transformam nos grandes faldeiros paulistas. Surgem, então, as primeiras grandes cidades do nosso estado, como Sorocaba, Porto Feliz, Itu, Itapetininga e aqui próximo a nós, Botucatu, Jaú e etc. Né? Inclusive, Monteiro Lobato escreverá sobre o caipira, a figura do Jeca, que nós falaremos em um outro ambiente caipira. Monteiro Lobato era oriundo dessas famílias paulistas tradicionais, e é por isso, então, que, no primeiro momento, a sua visão era tão, vamos dizer assim, deturpada em relação à figura do caipira, que parecia uma pessoa atrasada, e que ele deveria estar dentro de uma visão de desenvolvimento, uma visão ligada principalmente a esses grupos que desenvolviam a atividade econômica no Brasil, como o caso os fazendeiros. Porém, os pequenos bandeirantes, quando eles se fixarem justamente na terra, eles farão isso de uma forma irregular. Essa forma é desenvolvida a partir de pequenas comunidades. Essas comunidades são conhecidas como sítios ou bairros. Bem diferente da definição de bairro como nós temos hoje com a periferia das grandes cidades.
Bairro, até hoje, quando você viaja pelo estado, você vê algumas faixas assim, bairro Faxinal, bairro Guararapes, bairro Água Branca, eram pequenas comunidades. E esse homem, então, como diz o texto, era um criador de porcos, de roças de milho, mandioca, fazia queijo, vivia nessas comunidades com os seus compadres. É esse justamente, é esse antigo bandeirante que vai se sedentarizar, que vai se fixar na terra, que formará o chamado caipira. Então, essa visão que nós temos do caipira, agora então vai se concretizar. Nós vamos entender quem é esse caipira, de onde vem esse termo, né? O caipira, como diz Oscar Pereira, no seu trabalho Violeiro Caipira, ficou humanamente separado do homem da cidade, vivendo cada um no seu tipo de vida. Então, toda a base que fundamenta as relações sociais num centro urbano, principalmente centradas no dinheiro, né? Centradas no desenvolvimento, isso não afeta o caipira, porque ele vive uma vida praticamente quase perfeita. Essa vida era a vida no sítio, no bairro. Esse caipira, como diz o termo, portador de mato ou habitante do mato, é o nome que os índios guaianás no interior de São Paulo deram a esses desbravadores, né? Torna, então, uma designação genérica dada pela antropologia brasileira, posteriormente, aos habitantes dessa região que é chamada Paulistânia, né? O termo, ele também tem outras denominações em alguns locais do Brasil. Por exemplo, em Minas Gerais, ele é conhecido como capial. No Sul, ele pode ser conhecido como colono. No Nordeste, ele pode ser considerado como matuto, né? Mas todos eles dizem respeito a esse tipo, né? O nosso tipo paulista, basicamente, está centrado na figura do caipira, no interior, e do caiçara, no litoral. O caiçara, ele é o caipira do litoral. Ele tem os mesmos hábitos e tradições ligadas, no caso, a todos os produtos que ele consegue e a sua vida ligada ao mar, né? Essa é a figura do caiçara. Aqui nós podemos ver que o deslocamento dos bandeirantes, né, possibilitou algo que nós vamos estudar em um outro ambiente caipira, uma fixação no espaço e o surgimento de tipos caipiras muito característicos, né? Esses tipos caipiras, né, também chamados de mamelucos, eles com o tempo irão se implementar. Por exemplo, com a vinda dos negros africanos, que trazem uma cultura muito rica, né, às suas tradições. Existem localidades ainda em São Paulo que celebram os festejos, por exemplo, da Congada, né, que trazem toda a sabedoria do negro para nós. Esses negros também foram inseridos nessa cultura e deram a visão, por exemplo, que nós temos hoje do preto velho, né? Então, basicamente, o estudo de Cornélio Pires, ele demonstra a existência de 4 tipos caipiras: o caipira branco, que é o descendente de europeu; o caipira caboclo, ou mameluco, que é o descendente da mistura do europeu com o indígena; o negro, que é o caipira que vem posteriormente para o trabalho, principalmente nessa região da Paulistânia; e também o mulato. Então, o negro e o mulato fazem parte do que nós chamamos na antropologia da cultura crioula, né? E aqui nós temos uma representação maravilhosa da celebração da congada, né? Um dos resquícios desse elemento africano tão importante para a cultura caipira. O mais importante de nós entendermos é que essa cultura é uma cultura praticamente, até o século XIX, quase perfeita. O caipira não precisa de nada da onde ele vive, né? Então, no seu sítio ele tem tudo, porque ele tem uma cultura de subsistência para tudo que ele precisa estar ali. O que ele não precisa, o que ele não tem ali, ele consegue através da caça e da pesca, né? E também através da troca. Com quem ele faz a troca? Com seus compadres. Vejam, então, que o compadrio, como nós vamos ver daqui a pouco, é uma relação estabelecida com Deus, que faz com que nos bairros exista uma vida perfeita, de troca e de multirão. Então, vejam que é um ensinamento muito grande para nós. Os nossos antepassados aqui da região de Bauru, eles viviam nessa forma harmônica, um ajudava o outro.
Quer dizer, quanta sabedoria, quantos ensinamentos isso existe para nós hoje, que vivemos totalmente isolados, né? Então, esses bairros, eles surgem a partir dessas relações sociais que possibilitam a integração comunitária dos membros nessa sociedade caipira. Olha só que visão bonita, né? O caipira vivendo, tocando sua viola, ele tem o seu tempo, né? O seu tempo que é muito diferente daqueles habitantes das cidades, né? Então, esse bairro caipira, como diz o texto, a economia de subsistência deu margem a uma cultura rústica, né? Essa cultura cabocla, que se constituiu como única forma possível de trabalho livre, né? Então, ele vive na base da subsistência e a base da troca, né? E as relações de compadrio, quando ele, então, batiza o filho do seu vizinho, ele estabelece uma relação, não dos homens, mas com Deus. E essa relação é sempre celebrada. Ela é celebrada como? Nas celebrações juninas, as festas juninas, nas festas do divino, no catira, né? Nas manifestações da Folia de Reis. Tudo isso não é simplesmente festa. Para a antropologia e para a sociologia, o termo festa, muitas vezes hoje é entendido como um elemento lúdico, um elemento de alegria. Isso é importante na celebração, mas quando nós falamos numa celebração, nós falamos num momento em que os valores são renovados, esses valores que falam da vida, esses valores que falam da amizade, esses valores que falam dessa relação de agradecimento. É por isso que os símbolos desse compadrio são tão importantes. Aqui, na região de Bauru, nós ainda temos a tradição da Folia de Reis, nós temos a tradição do catira, e tudo isso estabelece justamente essa relação, porque, como toda a vida depende da natureza, o caipira, então, quer agradecer. E os seus símbolos de agradecimento são muito importantes. As cores, o canto, a música, a dança, nesses momentos de celebração, isso estabelece uma relação de contato com Deus. O caipira vive uma religiosidade muito forte, mas não é a religiosidade oficial da igreja. Ele tem, poucas vezes, ele tem contato com a instituição igreja. Então, em alguns momentos do ano, existe a celebração do Natal, da Páscoa, quando o sacerdote chega nas comunidades. Mas em outras épocas do ano, ele faz isso através das expressões populares e folclóricas. Por isso, as celebrações são tão importantes. Elas não são festa, elas têm o elemento festa, mas elas são celebrações de renovação da vida. Por exemplo, o mastro de São Pedro, Santo Antônio e São João, que representa a fertilidade da terra. Ao mesmo tempo, simboliza as bênçãos de Deus. Quando ele finca aquele mastro na terra, ele só poderá retirar no ano que vem, no próximo ano, cumprindo um ciclo. Então, esses elementos celebrativos são muito importantes. Na nossa região de Bauru, por exemplo, nós temos que a nossa comunidade, o nosso município, é dedicado ao Divino Espírito Santo. Isso representa aqui nos povos tradicionais que aqui viviam, essas celebrações, como as celebrações juninas e as celebrações do divino, elas tinham um caráter muito importante. Assim como o catira que celebra justamente esse contato do homem com o meio. Vamos aqui observar nesse slide algumas características muito importantes desse caipira que caracterizava tanto o homem de Bauru, né, dessa nossa região de Bauru, no passado. Primeiramente, o isolamento. Diferente de outras culturas nacionais, como a cultura gaúcha, que é uma cultura também muito em movimento, onde o gaúcho está, a sua cultura está, vivendo em grandes grupos e comunidades, a cultura sertaneja do Nordeste, o caipira também é um tipo sertanejo, porque ele vive no denominado sertão. Só que no caso do Nordeste, o tipo sertanejo é um tipo específico, ligado àquela região. No caso de São Paulo, da nossa região, da antiga paulistânia, o nosso tipo sertanejo é o caipira. É por isso que nós falamos tanto assim, viola caipira, viola sertaneja. Galinha caipira, galinha sertaneja. Dialeto caipira, dialeto sertanejo.
o dialeto que é tão característico, né? Que nós estudaremos em um outro ambiente caipira, quando nós falamos porta, por exemplo, esse R retroflexo que caracteriza tanto a linguajar do caipira, da onde isso vem? Em outro momento nós vamos estudar. Mas vejam bem, a palavra caipira e sertanejo muitas vezes deve ser tratada como sinônimo, guardando, obviamente, a diferença de outros tipos sertanejos no Brasil. Mas então, o nosso tipo sertanejo caipira aqui, ele é isolado. Por isso que quando essas comunidades desaparecem, muito dessa cultura vai desaparecendo. O que sobra hoje são resquícios da cultura tradicional, muito influenciados por uma cultura de massa, a chamada cultura country. Então, eles são pequenos proprietários que vivem isolados, que têm a posse da terra, que têm um trabalho doméstico e que vivem através de um processo de mutirão. Esse mutirão, então, possibilita o caipira, então, chegar a tudo o que ele precisa. Por exemplo, ele precisa construir uma casa, ele faz um mutirão. Ele precisa construir um galinheiro, ele faz um mutirão. Se ele precisa, por exemplo, de galinha, ou se ele precisa de um porco, ele troca com o seu vizinho. Num primeiro momento, esses caipiras que eram caracterizados por essa mistura do português com a cultura indígena, que num primeiro momento eram brancos, né? Eles têm aqui a caracterização de um grupo que é muito mestiço, é um grupo que representa essa mistura linda que existe na cultura brasileira, né? Essa mestiçagem que faz uma cultura muito rica, né? Por isso, a presença do indígena, a presença da cultura africana, é o que acaba incorporando essa riqueza nessa cultura regional. A disponibilidade, inclusive, da margem do lazer, que nós vamos entender daqui a pouco como a cultura do ócio. O caipira sabe que em determinados momentos do dia ele precisa parar. Ele tem uma vida muito dura, de sol a sol. Ele acorda às 5 da manhã e vai muitas vezes dormir às 6 da tarde. E o trabalho é duro, mas em determinados momentos do dia ele vai pescar, ele vai caçar. Por quê? Porque nós vamos verificar, quando estudarmos daqui a pouco a alimentação do caipira, que isso faz parte da sua dieta. Então, quando o europeu chegava e ele via o caipira caçando, pescando, ele dizia: ah lá o brasileiro é vagabundo, não gosta de trabalhar. Não, o trabalho era duro, o trabalho tinha caráter, tinha dignidade, mas ele sabia que naquele momento ele deveria fazer parar um pouco. O que o trabalhador tem hoje, as garantias sociais que nós temos hoje, de descanso, por exemplo, o caipira já tinha consciência disso. E outra, ele sabia que aquilo também fazia parte da sua dieta, então era necessário caçar e era necessário pescar, né? A celebração do Catira, que nós não podemos deixar desaparecer, é uma das celebrações muito importantes que caracterizam essa cultura. Os grupos que nós temos na nossa região devem ser sempre valorizados, porque eles carregam essa tradição, eles carregam a nossa identidade. Então, é um grupo que vive num equilíbrio ecológico e principalmente numa autossuficiência. O caipira dá exemplo a todos nós. Numa época que se fala tanto em preservação da natureza, numa época que se fala tanto em sustentabilidade, o caipira o quê? Mostra, através da sua autossuficiência, das suas práticas de cultivo, né? Da sua forma de equilíbrio ecológico e social, um exemplo para todos nós, né? Aqui, uma representação do pintor Almeida Júnior, de 1894, da pesca caipira, né? Esse momento tão importante que caracteriza o seu direito ao ócio, né? Então, como diz Antônio Cândido, na sua obra Parceiros do Rio Bonito, um dos trabalhos que fundamentam, né, o nosso estudo, o caipira procurava novas terras, também como meio de obter uma maior produtividade, o que dispensava o desenvolvimento de uma atividade intensa. Então, naquele local ali do bairro, sobrava o quê? O tempo para o lazer, onde ele intensificava a sua mobilização nas relações sociais e amenizava esse isolamento vivido por sua população, né? Então, Antônio Cândido trabalha a ideia de que as carências da sua dieta, que nós vamos ver daqui a pouco, porque era uma alimentação muito simples a princípio, que só será implementada quando outras práticas alimentares chegarem, principalmente com a influência europeia dos imigrantes no século XIX,
elas impediam o desenvolvimento de atividades extras, né? O que era corrigido por um ritmo econômico e pela organização social. Então, esses momentos eram muito importantes. E agora chegamos no ápice da nossa apresentação. Agora nós vamos falar sobre a alimentação caipira, quer dizer, como surgem essas tradições gastronômicas do sertanejo paulista. A alimentação caipira, apresentada por inúmeros trabalhos como Fernandes e o professor Doria, ela se caracteriza pelo conhecimento da natureza, a exploração de recursos naturais necessários à sobrevivência e, principalmente, pela manutenção de uma dieta compatível a essas relações sociais ali do bairro. Então, surgem produtos mais fáceis e mais fáceis de serem cultivados, né? Na atividade da coleta, da caça e da pesca. Vejam que esse tipo de prática começou lá na época dos bandeirantes, porque como o bandeirante se deslocava no espaço, como era uma cultura nômade, tudo que ele carregava tinha que ser de difícil manuseio, de fácil manuseio, de fácil trabalho, principalmente na lida com a roça, né? Então, o feijão, o milho, a mandioca, né? Diferente, como nós vamos ver, do arroz. O arroz só será integrado na dieta do brasileiro, e principalmente do caipira, no final do século XIX e do século XX. O arroz já existe desde a chegada dos portugueses, mas a cultura do arroz é uma cultura mais difícil. Ela necessita de irrigação, ela necessita de um tempo. Então, o arroz era cultivado no litoral. Nós vamos ver a partir de agora que a base da dieta caipira é muito próxima dessa riqueza nutricional que nós temos hoje, que combina a proteína e o carboidrato. Só que o carboidrato vinha do feijão, o feijão que vem da cultura indígena, e a proteína vinha justamente também que pode ser observado no feijão, né? A proteína do feijão, que é muito importante, e o carboidrato vinha da mandioca e do milho, né? Então, aqui nós temos uma imagem de uma cozinha caipira com algumas técnicas e elementos muito próprios que vamos estudar daqui a pouco, né? E são lembranças maravilhosas que nós temos, né? Da nossa infância, né? Da vida no sítio, da fazenda, né? Então, o professor Antônio Cândido, na obra Parceiros do Rio Bonito, ele fala que a alimentação básica se resumia na carne, a carne possibilitada principalmente pela caça, o arroz, a partir, como eu disse, do século XIX e século XX, o arroz que traz o carboidrato necessário para essa relação, que nesse primeiro momento, no momento da formação do caipira, era muito caracterizado pelo consumo do milho e da mandioca, né? O feijão que traz a proteína necessária nessa relação nutricional, e a farinha, né, produzida pela mandioca, alternando muitas vezes a mistura. É muito interessante que esse termo mistura é algo muito específico da nossa região, né? Outras regiões do Brasil muitas vezes desconhecem esse termo mistura, porque a base nossa nutricional é o arroz, o feijão e a mistura, né? O arroz, carboidrato, o feijão, a proteína e a mistura que complementa, então, essa base nutricional. A princípio, a base da alimentação, como eu disse, era milho, mandioca e feijão. O arroz, no primeiro momento, só era cultivado no litoral, porque era muito difícil para o bandeirante, e depois o caipira começa a desenvolver essa prática. Todos os modos de preparo básicos dos alimentos foram herdados dos portugueses, isso é muito interessante, inclusive as técnicas de cozimento, a própria feijoada, que muito tempo estava associada à cultura africana, a feijoada está associada às práticas dos grandes cozidos que eram feitos na Europa, que existiam principalmente como uma forma de uma comida coletiva, né? Então, a mandioca, a técnica do cultivo da mandioca, do milho e a extração da farinha vem desse fantástico conhecimento das sociedades tradicionais, dos grupos tradicionais indígenas, né? Como diz a pesquisadora da nossa região, a professora Neuza Mariano,
O sentido da cultura desse homem do campo é a simplicidade dessa gente, que viveu do trabalho na lavoura, tirando da terra o seu próprio sustento, né? E essa visão que nós temos linda desse café caipira, esse pão, né? E essa característica agora das técnicas, nós vamos trabalhar um pouco mais, ampliando o nosso conhecimento na alimentação. Surge com o tempo o termo mistura, composto pela carne de vaca, a carne de porco ou mesmo pela abóbora, pelo consumo da abóbora. O feijão, ele era cozido com sal, segundo o professor Antônio Cândido, e a banha, acrescido muitas vezes da carne de porco. O milho dava origem à farinha, utilizada no fubá, e ao beiju, né, que vem da tradição indígena, a pamonha, aos mingaus, aos bolos e ao curau. O professor Dória também lembra que do milho seco eram produzidos a pipoca, as quireras, as canjicas e também as tão lindas e saborosas broas, né? O consumo da carne de porco, principalmente do toucinho, é muito característico nessas comunidades primitivas caipiras, né? Da cana-de-açúcar, do processo da cana que ele traz do português, os caipiras fabricavam a rapadura, a garapa, e esses, então, eram utilizados como adoçantes. E a aguardente como estimulante. O café, gente, só surge, como eu disse, apenas no século XIX, com a produção dos grandes fazendeiros. A jabuticaba era a fruta preferida ao lado do maracujá, da goiaba, do mamão-pitanga, bananas e outras. Então, gente, fora isso que vocês estão vendo, que constituía a alimentação do caipira da nossa região, tudo que veio depois veio com a imigração europeia. Por exemplo, todas as palavras que têm o prefixo al, alface, almeirão, alcachofra, têm origem árabe. Quem traz isso é justamente o europeu, né? O português traz o conhecimento, mas o século XIX, principalmente com os italianos, né? Com outros grupos migratórios, o conhecimento desses novos insumos, né? Se torna então, utilizado na alimentação. Olha que coisa linda essa visão. Nós temos aqui dois elementos que são absolutamente necessários a citarmos aqui, associados a essa origem caipira: o forno e o fogão, né? O forno caipira, esse morador da roça, né, pela distância que estava da cidade, ele teve que ser, então, uma técnica que possibilitasse essa autossuficiência do habitante ali do bairro, do sítio, quanto a certos alimentos, principalmente na fabricação do pão. Então, ele surge como complemento da casa caipira, né? Além de ser utilizado para assar pães, no forno são preparados os assados, os pernis e os leitões. E ele observava muitas técnicas que os indígenas utilizavam para assar, principalmente do cupinzeiro. E aí, então, olha só que visão linda, né? Já abre o apetite. Nós temos aqui a polenta, que vem como uma técnica que o italiano traz e que depois também é incorporada. Esse italiano, quando vai trabalhar na lavoura, nas fazendas, ele acaba aprendendo muito das técnicas caipiras e vai trazer também elementos da sua cultura, como o macarrão, a polenta, etc. E daí nós já temos o italiano caipira, né? O fogão a lenha é muito interessante, né? Ele tem origem indígena e esse fogão a lenha era chamado de tucuruba, né? Ou binga, muito conhecido como binga, principalmente utilizado pelos timbiras e pelos tupi-guaranis, né? O fogo era feito no chão e protegido por pedras, e sobre essas, então, se assentavam as vasilhas de barro, né? Os tropeiros faziam muito isso, os caipiras também, e ao longo da história, o fogão foi sendo modificado e ele passou, então, a ocupar um espaço nas cozinhas, né? O que antes era utilizado nos deslocamentos, né? Principalmente no ciclo dos bandeirantes e dos tropeiros, começa a ser incorporado à cozinha. Então, vejam aqui essa estrutura, é uma estrutura rudimentar que era utilizada por esses tropeiros e bandeirantes, que quando faziam seus deslocamentos com a mula, e nos primórdios eles faziam, então, o fogo no chão, né? Na trempe, o fogão dos tropeiros, onde as panelas ficavam apoiadas em pedras, né? Em formato de triângulo, ou penduradas numa ação de 3 varas, em estilo tripé,
né? O que podia ser de ferro, como nós estamos vendo aqui na imagem, ou de pau verde, né? E às vezes chamado de tucuruva, um fogão improvisado no meio do cupinzeiro que ele traz da cultura indígena. Quanta sabedoria, né? Quantas lembranças lindas, né? Inclusive a técnica de cozimento, muitas pessoas falam, isso era possível através da panela, porque a panela de barro ou a panela de ferro. Na verdade, gente, é o tempo do cozimento, né? Uma comida que era feita num tempo maior, né? Com uma temperatura mais baixa e que possibilitava o quê? Esse sabor tão fantástico e característico que é tão característico hoje em dia, resgatado no trabalho que é feito na nossa região, através dos restaurantes, né, que resgatam essa culinária. Né? Nós vamos terminando agora o nosso trabalho, e é muito importante que eu coloque aqui para vocês que o caipira ainda existe, né? E nós temos que valorizar muito o patrimônio. Por isso que todas as ações da Prefeitura Municipal de Bauru, através da sua Secretaria de Cultura, os grupos regionais, os grupos folclóricos, os grupos parafolclóricos, os grupos do Catira, os grupos da Folia de Reis, todos eles devem ser valorizados. Isso é arte, isso é cultura, isso é o nosso patrimônio. Em relação à alimentação, todos esses costumes, esses hábitos, como dizem os pesquisadores Poulan e Proença, eles caracterizam o quê? A nossa tradição, que deve ser sempre valorizada através dos festejos e celebrações, né? Como no caso aqui de Bauru, nós temos a representação aqui da Festa do Divino. A nossa catedral aqui de Bauru é dedicada ao Divino Espírito Santo. Isso representa o quê? O vínculo que a cidade tem com essas celebrações antigas, principalmente de origem caipira, né? Que celebram uma nova vida e uma nova esperança, né? Que essas comunidades tinham no seu trabalho e no seu trato com a terra. Dessa cultura primitiva surge, então, um mapa cultural gastronômico, como nós temos hoje aqui. Esse é o mapa da cozinha tradicional paulista. Vejo que cada região acaba tendo, a partir dessa mesma base, dessa base alimentar, várias expressões que são mantidas através do empenho e do trabalho de manutenção dessa cultura, né? Essa vida no bairro, gente, ela acaba sendo consumida muito pelos progressos, né? Porque no momento em que o progresso chega à porta do caipira, ele tem que se adequar. Então, muitos acabam saindo dessa vida de subsistência, se tornando empregados de grandes conglomerados e grandes corporações, saem do campo e vão para a cidade e acabam vivendo, então, de uma forma de vida transfigurada da sua vida tradicional. O que nós temos, então, é como, em ações como essa, manter viva essa tradição, ensinar para gerações futuras a importância dessas tradições, a importância do nosso falar, a importância da nossa alimentação. O que eu só posso dizer, no final dessa apresentação, é meu muito obrigado, principalmente ao projeto Culturas Remotas, que possibilita, então, o resgate dessa memória e desse patrimônio. Retornaremos em um outro momento, apresentando outros aspectos da cultura caipira nesse ambiente que traz tanta memória, tanta tradição. Eu termino a minha apresentação com as minhas referências bibliográficas, que são muito importantes para o trabalho sobre a manutenção e preservação dessa cultura caipira. Também me coloco à disposição de todos para eventuais dúvidas e questionamentos, e é por isso que, encerrando, eu deixo aqui o meu e-mail. Eu gostaria, então, de agradecer, mais uma vez, a atenção e a participação de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.